Esse vídeo tem como objetivo mostrar para vocês a importação de dados e a exportação de dados. O que seria a importação de dados? Muito bem, nós temos diversos softwares no mercado, MapInfo, ArcGIS, o próprio MapTitude, GeoMedia, etc. Tá? Então o que acontece? Você pode criar um plano, tá? O usuário pode ter em sua instalação, na sua empresa, o MapInfo, e criou o plano, né? Basicamente são as frequências e os setores no MapInfo, né? Um mapa temático, ou no ArcGIS. Tá? O que nós podemos fazer? Quando isso, vamos supor que um usuário ele criou um plano de trabalho, por exemplo, a coleta de resíduos sólidos, montando as frequências e setores. Tá? Então o que acontece? Você pode importar, tá? Você pode vir aqui, abrir, né? Aqui, por exemplo, um formato aqui, ó, MapInfo, ó. MapInfo, você pode pode também chamar aqui o ArcView, o ArcGIS, tá? E o próprio GeoMedia, etc. Ó, o GeoMedia está aqui, ó. O GeoMedia é um DGN, ó, tá? Muito bem. Então, se você importando, você praticamente tem um mapa aqui na sua frente, igual do MapInfo, igual do ArcGIS, tá? Muito bem. Só que quando você abre esse mapa, tá? O usuário criou a frequência de setores em colunas próprias. Só que a Geologos também tem suas colunas próprias, tá? Então vamos lá. Então no caso de vamos fazer aqui uma seleção de vias, tá? Dessa coluna Mode 2A, tá? Diferente de nulo. Vamos criar aqui, ó. Veja, então vamos supor que eu tenha importado essa malha viária do MapInfo do ArcGIS, tá? E aqui é onde o usuário pintou, né? O usuário fez alguma coisa aqui, muito bem. Então o que acontece aqui, tá? Eu estou aqui numa seleção. E as colunas da variação, do plano de variação, tanto mecanizada como manual, elas ficam nas colunas aqui, ó, 2A, tá? Então 2A, tá? Aqui vem o código do setor, aqui o código da frequência, aqui o turno, aqui o dia de semana. Então se o usuário tem uma malha viária, que a origem é do MapInfo ou a origem do ArcGIS, e são colunas que ele criou chamado frequência, setor, algo assim, o que você tem que fazer? Você vem aqui na coluna, que provavelmente ela vai estar vazia, e você copia, através desse comando, né, fórmula, você põe isso, qual é a coluna que o usuário provavelmente veio aqui, vamos lá, vamos escolher a coluna correta, né? Então ele veio aqui, uma dessas colunas aqui seria do próprio MapInfo, do ArcGIS, você escolhendo a coluna e você copia, a informação fica registrada nesse atributo 2A, que é o código do setor da variação. São planos, planos de variação ou planos similares, no caso a própria mecanizada. Tá? No 2D é a frequência, então você copia também da mesma forma a coluna que veio lá do MapInfo, do ArcGIS. O turno e o dia de semana. Tá? Muito bem, depois que você copiou tudo isso, praticamente já está dentro do sistema, tá? Dentro da malha viária. Agora você precisa criar um mapa temático para identificar essas colunas. Tá? Então o que você pode fazer? Você pode criar aqui, todo software GIS tem isso, tá? Pode vir aqui, escolher a coluna, tá? Ou você pode chegar no aplicativo da própria Geologos, onde tem aqui criação automática de vetores, tá? E você escolhe a coluna 2A, que está aqui, tá? Coluna 2A, olha lá, vamos lá, até achar essa coluna aqui, ó, 2A, é o código do setor, muito bem, só que as informações veio do MapInfo do ArcGIS, tá? Então eu venho aqui e mando criar um mapa temático. Então dessa forma eu já criei o mapa temático de setores, então eu vou salvar aqui, ó, Save As, tá? Posso deixar aqui no mapa base, ó, mapa de setores. São setores de variação, tá? Ou divisão de equipe, tá? Setores. Muito bem, tá? Agora eu posso vir aqui e chamar aqui o mapa base, de novo, tá? E venho aqui no aplicativo, criação automática de setores, e vou escolher a coluna 2D, tá? Olha lá, 2D, tá? E ou você chama o mapa, tá? E você cria um novo mapa, ou você pode pegar o próprio mapa que você acabou de criar de setores,
tá? E também criar um mapa de frequência, junto com o mapa de setores. Então vamos aqui, ó, mapa de setores, tá? Mapa de setores, o mapa de frequência. Então na coluna 2D nós temos frequência, 2E tudo e dia de semana 2F, tá? Muito bem. Olha lá. Muito bem. Então 2D, tá? Então vem aqui. Olha lá, tá? Então eu criei o mapa de frequência, tá? Então vem aqui, o que eu vou fazer? Eu vou trocar aqui essa cor, né? Eu posso trocar essa cor que é preto. Muito bem. Feito isso, eu posso fechar aqui uma aptitude para ficar mais fácil, tá? E vou abrir de novo esse mapa aqui, ó. Muito bem. Quando eu chamar o módulo GSVC, quando você vem aqui, setor de variação, o que nós temos? Nós temos todos os 20 setores de variação, tá certo? Então nós podemos deixar ele aqui, ó, todos visíveis, ó. Tá? Vamos apagar aqui. Vamos deixar agora a frequência e vamos deixar invisível. Frequência da variação. Frequência da variação. Vamos deixar aqui invisível, tá? Olha lá, invisível. Olha lá, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o mapa de setores, que eu deixei visível, e o mapa de frequência de variação, que eu deixei invisível, tá? Tá? Inclusive essa cor aqui eu posso alterar, tá? Vamos tomar essa cor escura, né? Que criou automaticamente. Vamos colocar essa cor aqui, tá? Ó, tá? Tudo bem? Então agora eu posso deixar ele invisível. Olha lá. Muito bem, tá? Então agora eu tenho frequência e setores no mesmo mapa. Muito bem. Agora em que fase nós estamos? Eu importei a malha viária que veio do Mapinfo ou do ArcGIS para dentro do Maptitude. Já criei o mapa temático, já copiei as colunas, tá? As colunas que estavam a frequência e setores, turno e dia de semana para as colunas correspondentes, tá? Vamos olhar de novo essas colunas aqui. Vamos entrar aqui as colunas de novo. Aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar a coluna aqui. Estou tentando ir rápido, o vídeo fica muito extenso, tá? Então aqui está a coluna. Muito bem. Se eu fosse fazer qualquer plano de coleta, não de variação, a coluna 3A seria o código do setor, a coluna 3D seria a frequência, o turno e o dia de semana. Então, se você tivesse um plano criado no Mapinfo ou no ArcGIS, e você teria que copiar as colunas da coleta, né, correspondente para esses aqui, tá? Para essas colunas aqui, ó. Setor, você copia para cá, ó, fio, né? Você copiava para cá a frequência, turno, dia de semana. É a mesma coisa, tá? Depois você tinha que criar um mapa temático. Terminando isso, você já tem um mapa dentro do Maptitude. Só que você não tem a garantia se a geometria está correta, né? Se tudo está correto. Então o que você tem que fazer? Próximo passo. Você tem que vir aqui Mapa Edition, tá? E você é obrigado a fazer isso, como eu mostrei nos outros vídeos. Você tem que transformar tudo isso, todos esses campos, que provavelmente vai ser blank, tá? Você tem que pôr copy. O que significa isso, né? Apesar de ter já falado isso nos outros vídeos. Se você estiver cortando uma linha, ou estiver juntando uma linha, o que ele faz? Ele deixa uma parte em branco, outra parte com os dados. Tá? Então, se você cortar a linha aqui ao meio, então um desses lados fica tudo em branco, né? Porque está blank. Como eu coloquei copy, então ele mantém todos os dados quando você corta uma linha. Então, isso é importante você fazer isso no Maptitude, tá? Muito bem. Uma outra coisa que é importante você fazer ou verificar é a geometria, né? Verificar se todos esses cruzamentos aqui, ó, vamos colocar aqui só para a gente criar uma informação importante, ó. Se todos esses cruzamentos estão corretos, tá? Tudo bem? Então, nós temos um vídeo para consertar tudo isso, tá? Muito bem. Então, basicamente, feito tudo isso, o mapa está aqui. Então, agora você conseguiu já migrar para
o Maptitude, tá? Não importa qual o plano, se é uma seletiva, se é um catabagudo volumoso, domiciliar, variação manual, mecanizada, não importa qual é o plano, containerizada, é só copiar para as colunas correspondentes no Maptitude, tá? Muito bem, feito isso, o que nós temos aqui, tá? Então eu venho aqui são os setores de variação, tá? Muito bem. Aqui, tá? Então esse aqui já são os setores de variação, que eu estou, para não deixar o vídeo muito extenso, tá? Eu já fiz aqui o contorno, eu já explodi os mapas para uma pasta, tá? Agora eu tenho aqui todos os mapas separados, tá? Aqui na pasta correspondente, vamos lá, tá? Rapidinho. Aqui, ó. Aqui manual, aqui, já joguei tudo para cá, tá? Eu já disse por que eu separei todos os setores, por que a Geoloco separa sempre todos os setores. Se você tem 100, 200, 300, 400 setores, ou mais, 500, 1000, 2000, não importa quantos setores, tá? Você vai ter que criar itinerário de cada um, então você joga no servidor e divide pela equipe, tá? Seria um trabalho absurdo você criar todo o setor de variação de coleta num mapa único. Além de você prender o mapa para um único usuário, tá? Ainda corre o risco de perder esse mapa, tá? E fica muito confuso a mistura de ociosa, improdutiva, comprodutiva, esse tipo de coisa. Então a gente separa tudo e se você quiser agregar depois, você pode agregar, tá? Então se está trabalhando separado, a produtividade é muito melhor, tá? A produção dos itinerários é melhor. Muito bem. Então aqui eu já fiz todos os setores, tá? Todos os itinerários, tá? Tá aqui, ó. Todos os itinerários, tá? Então vamos sair do GeoSVC que criou todos os setores e vamos agora chamar um outro módulo que é o variação, setor de variação, tá? Muito bem. Então com esse módulo eu já criei todos os meus itinerários, tá? Ou deslocamento do varredor, tá? Muito bem. Criando isso, que o objetivo desse vídeo é importação e exportação, não é a criação do itinerário, tá? Então o que eu posso fazer aqui? Veja, se você vem aqui, tá? Se você tem esse mapa pintado, porque aqui o itinerário ele está aqui fora, tá? Então está aqui, ó, é o eixo de vias. Então o sistema ele assinalou o itinerário em cima desse eixo, tá? Só que você precisa exportar essa linha, né? Que foi selecionado. Então eu entro aqui, você pode vir aqui, tá? Tenho 3 tipos de exportação. Vamos exportar o original, que seria esse, tá? Pronto, ele já exportou, né? Então agora ele criou um novo layer chamado it e o nome do setor e está aqui, ó, o novo layer, tá? Vamos chamar ele separado, tá? Então eu exportei de uma forma individual esse mapa, esse setor, tá? Vamos lá. Estou correndo em função do tamanho desse vídeo, tá? Muito bem, então vou chamar aqui geográfico, tá aqui, ó, ele, ó, isolado, tá? Tá aqui, ó, tá? Então ele está isolado. Agora essa linha aqui, ó, essa linha agora não é mais apenas pintada, vamos dizer assim, selecionada, tá? Agora essa linha ela é fisicamente separada do eixo de vias, tá? Muito bem. Só que, como eu já disse a vocês, tá? Joguei fora isso. Como eu disse a vocês, você tem quantos mapas? Vamos aqui, vamos na pasta. Ó, eu tenho 20 setores, tá? Então, o que eu desejo fazer? Eu quero exportar todos por vários motivos. Ou quero agregá-los, ou quero exportar para um dispositivo de GPS, ou eu quero colocar em KML para ver no Google, ou quero voltar para o MapInfo, voltar a criação do itinerário para o ArcGIS, que agora eu quero devolver para o ArcGIS tudo que eu criei no Maptitude, todos os itinerários, não importa se é coleta ou variação, tá? Quero fazer todos, tá? Então eu entro aqui, tá? Eu tenho um botãozinho aqui, ó, chamado cópia do itinerário. Então eu quero original, tá? E vamos então aqui, eu quero transformar tudo em Maptitude, tá? Então eu pego do 1 até o 20. Então aquela exportação que eu fiz de uma forma individual, com esse botão, agora eu consigo exportar todos de uma vez, tá? Então eu estou exportando
todos de uma vez. Ou seja, estou tirando da seleção do eixo viário, pela linha azul, e criando a linha fisicamente só do itinerário. Tá? Existe uma diferença entre você selecionar uma linha, deixar ela pintada, do que transformar aquela linha fisicamente num itinerário. Tá? Muito bem, vamos lá. Olha lá, já exportou os 20. Vamos lá. Então agora eu criei fisicamente o itinerário. Então eu retirei do mapa, ele está aqui, ó. Fisicamente ele está aqui, ó. Tem inclusive a mão direção do próprio varredor, tá? Olha lá, tá? Então fisicamente ele está aqui. Tudo bem. Só que o usuário não deseja isso em Maptitude. Ele deseja isso ou em Mapinfo ou ArcGIS, tá? Muito bem. Então o que você pode fazer? Você pode vir aqui no próprio Maptitude, exportar, tá? Você escolhe aqui, ó, Shape, e você dá OK, você exportou isso para Shape, está pronto, tá? Ou você pode exportar isso para o Mapinfo e também OK, e você digita, está pronto. Então você tem que fazer isso um a um, exportar para o Mapinfo ou para o ArcGIS, tá? Muito bem, que é o Shape. Muito bem, agora, o que nós podemos fazer? Uma outra necessidade do usuário. Ele gostaria de agregar todos e depois exportar, tá? Então eu tenho aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho aqui um botão, tá? Vamos aqui. O botão, tá? Para poder exportar todos de uma vez. Muito bem, o que nós fazemos? Antes de você exportar todos de uma vez, nós podemos chamá-los, tá? Então vamos aqui, ó. Vamos chamá-los aqui, ó. Eu tenho todos aqui, ó. Então, para não ficar o vídeo muito extenso, eu vou chamar só 4, tá? Olha lá. Vou colocar aqui, ó. Coloquei 4 aqui, ó. Então eles estão separados aqui, ó, tá? Só que eu desejo agregá-los, tá? Ou seja, transformar num único mapa. Então não pode ser 100, 200, 320 ou 1000 mapas. Ou 1000 layers, né, de itinerários, tanto da coleta como da avaliação. Eu quero agregá-los, porque depois eu quero exportar para o Mapinfo ou ArcGIS, porque o usuário, eu gostaria de ter tudo isso agregado, tá? Separado é uma coisa, é um a um, tá? Transformar em Mapinfo ou Shape ArcView. Agora, se eu quiser agregar, então você pode chamar todos, né? Eu chamei só 4, tá certo? Aí você vem aqui, chama a função aqui agregar, que é deixa ser um aplicativo. Ele já mostrou que o que você tem aqui são linhas. Quando você processa, o que ele está fazendo? Ele está agregando tudo isso, já juntou fisicamente, só que agora ele vai agregar os dados, tá? Então agora ele está transformando numa única tabela esses 4 setores. Se você tiver 100, 200, 300, 400, não importa quantos itinerários, ele vai agregar e vai demorar um pouco mais, né? Por isso que eu coloquei só 4. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou agregando todos os itinerários de interesse, tá certo? Estou fazendo, inclusive, juntando as tabelas. Então ele está fazendo isso. Se uma tabela tiver o campo diferente, ele vai avisar qual é o layer que tem campo diferente, tá? Os campos têm que ser iguais. Muito bem. Vamos lá. Vamos chamar agora esses 4, tá? Muito bem. Eu venho aqui, DBD, agora ele agregou 4. Podia ter agregado todos, ele chamou de linhas, tá? Pronto, eu tenho aqui os 4, tá? Inclusive vamos colocar a mão de direção. Olha lá, tá? Agora eu tenho 4 itinerários agregados, tá? Então a gente trabalha, a Geologos trabalha em separado a criação dos itinerários em qualquer plano. Depois você pode agregá-los ou manter separados, né? Que já é original. Muito bem, quando você tem tudo isso no único layer agora, agora sim você pode exportar. Como eu mostrei, exportar individualmente, ó. Você pode exportar para o Shape, né, esses agregados, ou você pode exportar para o Mapinfo, tá? Muito bem, ou para o próprio KML também, se você quiser, tá? Você pode salvar aqui, ó, Save As. Tá? Ó. Você pode salvar para KML, ó, tá? Inclusive, tá? Para você ver no Google isso, tá? Tanto faz, tá? Muito bem. Então, qual é o objetivo da exportação? O usuário deseja que o produto final feito no sistema da Geologos, ele retorne para o Mapinfo ou para o ArcGIS, tá certo? Então, o que nós fazemos?
nós podemos exportar tanto a malha viária, ou seja, o itinerário, como também você pode exportar as etiquetas e pode exportar também os vetores, tá? Vamos demonstrar isso agora, tá? Então vamos buscar aqui um setor, tá? Vamos criar aqui, ó, as etiquetas, tá? Então quando você vai criar uma etiqueta, que é a sequência e o vetor, você pode exportar o label, que seria as etiquetas, e o vetor para o GIS, tá? Então exportando isso, quer dizer, eu vou criar a etiqueta como um layer do label e o vetor também como um label, tá? Como um layer novo, tá? Vamos fazer sim. Então, além de criar etiquetas, já está criando layers novos, ó. Então, eu tenho um layer aqui chamado PTL, tá? Vamos colocar aqui de novo. Vamos colocar aqui de novo. Vamos aqui só tirar esse carinha. Vamos fazer novamente. Faltou uma informação aqui, tá? Aqui, ó, exportar para GIS e o vetor, tá? Sim. Muito bem, tá? Então eu tenho o que aqui? Eu tenho o label, tá? Agora vamos ver aqui o vetor, tá? O vetor, ó. Aqui. Vamos colocar aqui um vetor cosmético, por exemplo, aqui, ó, tá? Eu vou exportar o vetor. Muito bem. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui dois layers, o PTL e o PTV, label e vetor. O que seria o PTL? O PTL é exatamente a sequência, né? A sequência do itinerário, né? Que eu retirei a nível de pontos, tá? Eles estão aqui a nível de pontos. E eu também tenho aqui o vetor, tá? Por que isso? O vetor é o azimuth. Então, no MapInfo, por exemplo, você assinalando o azimuth já aparece um vetorzinho. No caso do ArcGIS não precisa, tá? Não precisa. A própria sequência aqui do itinerário, tá? Nós vamos colocar aqui, vamos chamar ele aqui, ó. Vamos chamar aqui o itinerário, tá? Esse próprio vetor que está aqui, tá? Esse 1 menos 1, você assinalando no ArcGIS, ele já coloca para você automaticamente o vetor, tá? No caso do MapInfo não tem essa função, tá? De ele criar esse vetor mais 1, né, ou menos 1, tá? Não tem. Então você é obrigado a criar um artifício que seria o ponto, tá? E com azimuth para aparecer no MapInfo, tá? Então isso foi criado pela Geologos para usuários de MapInfo, tá? Muito bem. Feito isso, o que nós temos aqui, tá? Nós temos as exportações, tá? De tudo para Shape e MapInfo, tá? Basicamente, esse vídeo é para isso.